Em 1993, o mundo conhecia pela primeira vez um dos maiores clássicos do cinema. Imagine se a ciência pudesse trazer de volta dinossauros que foram extintos há anos. E se além de trazer esses gigantes de volta à vida, a gente pudesse também criar um parque com todos eles como atração. Bem bizarro, né? Essa é a ideia por trás de Jurassic Park, um clássico do cinema dirigido por outro gigante. Entendeu? O Steven Spielberg. E para homenagear esse filmaço que já tem quase 30 anos e que tá mais vivo do que nunca, principalmente agora com o lançamento de Jurassic World Domínio, é que a gente estreia a partir de hoje um quadro que promete, comentando os clássicos. E claro, o primeiro filme não poderia ser outro, um filme de milhões. Milhões em investimentos, em publicidade, em bilheteria e em idade de extinção desses dinossauros. Bora repaginar? Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Ventura, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Repaginando. E se você está chegando por aqui por conta desse vídeo, aproveita e já se inscreve no canal, porque tem sempre vídeo novo sobre filmes, livros e séries. E se você ainda não assistiu Jurassic Park, eu sinceramente não sei o que você está fazendo da sua vida. Então, depois desse vídeo, procura aí para assistir, porque esse filme vale super a pena. E para você que não assistiu, eu vou passar então aqui uma sinopse rapidinho para você não ficar perdido. Um milionário que com certeza não tinha mais onde gastar esse dinheiro, resolve sequenciar o DNA dos dinossauros a partir de um mosquito fossilizado, separando assim o sangue que estava dentro desse mosquito, desse inseto, e criando essas criaturas gigantes. E a partir daí, ele cria um enorme parque para que as pessoas pudessem conhecer de perto esses gigantes. Tudo certo, tudo beleza, só que não. As atrações saem do controle e todo mundo corre um sério risco de morrer. E principalmente com um T-Rex absurdamente gigante que tá querendo devorar todo mundo. Que merda, hein? E agora, um grupo de cientistas tenta salvar a nossa espécie, os seres humanos, desses seres monstruosos que literalmente ganharam vida depois de tantos anos de extinção. Jurassic Park é um filme baseado em um livro do mesmo nome, que foi escrito por Michael Crichton, que inclusive é o mesmo autor de Westworld. Sabe aquela série da HBO Max? Pois é, ela também é baseada num livro desse mesmo cara. E Steven Spielberg já era um grande fã do trabalho de Crichton e ficou impressionado com tudo aquilo que ele viu no livro e teve a ideia de colocar toda essa história dos dinossauros na tela grande lá nos cinemas. E após essa ideia, o primeiro desafio foi uma corrida entre as produtoras, para fazer esse filme e, claro, escolher o diretor. Mas uma das exigências, vamos dizer assim, de Crichton, que foi o escritor do livro, era que o Spielberg fosse o diretor desse filme. E depois de um certo tempo, com a Universal conseguindo o direito de produzir esse filme, a galera de roteiristas, o time que foi escalado, começou a adaptar o livro para virar filme. E, gente, a ideia era que aquilo ficasse épico, fantástico e, claro, cheio de aventuras. Coisa que o livro até tinha, mas era bem mais assustador do que ficou no filme. Por exemplo, o livro descrevia em detalhes algumas cenas de Velociraptors estripando as vítimas com as garras afiadas que mais pareciam navalhas gigantes. E claro que tudo aquilo não poderia ir ao cinema daquele jeito, Já pensou, estão lá as criancinhas assistindo os filmes de boas, uhul, tudo certo, tudo tranquilo, e um dinossauro vem do nada e começa a estripar uma pessoa? Não ia ser uma coisa legal, ia ser um caos total nos cinemas. Por isso, essas cenas tiveram que ser retiradas do roteiro. E é engraçado lembrar agora da primeira vez que eu assisti esse filme. Quando Jurassic Park foi lançado, eu tinha aproximadamente uns 2 anos de idade. E eu nem tinha como assistir esse filme, pela idade, ou lembrar dele. Mas eu lembro que eu vi alguns anos depois, tanto pela TV, que passava a todo instante, como pela VHS, sabe aquelas fitas cassete? Tá, como assim? Você não sabe o que é uma fita cassete? Isso é uma fita cassete. Era assim que a gente assistia filme nos anos 90, início dos anos 2000. A gente ia na locadora, principalmente na sexta-feira, só devolvia na segunda e passava o final de semana todo assistindo esse filme e tantos outros. Nessa época não tinha essa facilidade dos streams de sair maratonando filmes e séries o tempo todo. Então a gente assistia 1 ou 2 vezes no final de semana, reunia a família toda
para assistir nessa fita, depois tinha que rebobinar para devolver para locadora. E eu me lembro que quando eu assisti o filme, logo de cara eu achei que tudo aquilo era incrível e fantástico demais, e de fato era, de fato foi. Mas eu não lembro de ter me assustado com as cenas dos dinossauros. Mas agora, depois de um tempo assistindo mais velho, eu vejo que algumas dessas cenas são realmente muito assustadoras, como por exemplo a cena em que os Velociraptors, né, aqueles dinossauros assim, eles correm atrás dos sobrinhos do John Raymond, que era o milionário do dono, numa cena muito marcante em que eles tentam se esconder numa cozinha, né, do parque. É algo assustador demais. Mas afinal, por que Jurassic Park é um filme que revolucionou a indústria cinematográfica? Antes de Jurassic Park, os efeitos visuais não eram tão comuns como a gente vê hoje, não eram tão fáceis também de serem feitos. E se hoje você assiste os filmes da Marvel, esses grandes sucessos de bilheteria, e fica vendo esses efeitos visuais fantásticos, com toda certeza você deve agradecer a Jurassic Park, porque com toda certeza ele revolucionou a forma como os efeitos visuais são feitos. Antes de Jurassic Park, os filmes de dinossauros eram feitos assim. Ou assim. Querida, cheguei! Ou pior ainda, assim. Amo você, você me ama. Não, calma, isso daí foi só brincadeira mesmo. E quase que Jurassic Park ia ser feito em stop motion, que é aquela técnica onde a gente vai fotografando imagem por imagem, move um pouquinho, fotografa, move outro pouquinho e fotografa de novo, e depois a gente junta tudo isso e fica assim. O problema é que o stop motion deixa tudo muito robotizado, muito quadradão. Isso porque o normal pra gente é que as imagens tenham um motion blur. Tá, você não sabe o que é motion blur? Deixa eu explicar. É quando um objeto, um personagem, se move tão rápido que deixa uma espécie de borrão na imagem e o nosso cérebro entende aquilo como um movimento e fica algo mais natural, algo mais parecido com a realidade. Mas como essa era a única solução até então, o jeito foi seguir nessa ideia do stop motion. E para deixar esses movimentos mais fluidos e mais naturais, uma empresa chamada Light and Magic, que é do George Lucas, o homem por trás de Star Wars, ficou responsável por incluir esses motion blurs, esses desfoques, e deixar o negócio muito mais bonitinho. Ah, claro, e falando assim, não quer dizer que o stop motion seja feio. Eu, particularmente, sou um grande fã de stop motion, dessa técnica. É que essa técnica não era tão moderna e tão aprimorada quanto ela é hoje. Mas ainda assim tinha outro problema. Esse filme tinha tudo para dar errado. Nas cenas em que os dinossauros apareciam em planos mais fechados e contracenando com os atores, ficaria quase que impossível fazer esse stop motion e deixar ele muito natural. Até porque não ia ficar muito natural os bonecos com os atores, né? E quase sempre esse stop motion é feito em miniatura, então assim, não ia dar pra fazer, ainda que tivesse truque de câmera, não ia ficar legal. Então, a ideia do Spielberg foi construir animatronics ou robôs desses grandes dinossauros. Inclusive, para construir o T-Rex, foi preciso aumentar o telhado da oficina onde ele estava sendo construído, de tão grande que era esse bicho. E para controlar esses gigantes, eles usaram uma técnica chamada de telemetria, onde alguns técnicos controlavam esses bonecos, né, esses dinossauros, através de controles remotos bem interessantes. Basicamente, eles controlavam os personagens simulando, né, os movimentos, e através da telemetria, esses movimentos eram reproduzidos nesses robôs, nesses animatronics. E tudo isso deixava algo mais natural possível. E esses animatronics, esses robôs, foram utilizados nos momentos, nas cenas, em que eles precisavam contracenar com os atores precisavam ficar mais próximos dos dinossauros e ficar algo mais natural possível, eles precisavam tocar, então assim, foi uma técnica que deu muito certo pro filme. Agora, lembra que a Light and Magic estava fazendo os stop motions parecerem mais naturais? Pois é, enquanto o trabalho já estava sendo feito, dois caras, Steven e Mark, que trabalhavam na Light and Magic e que já tinham criado efeitos visuais incríveis em O Exterminador do Futuro 2 e O Segredo do Abismo,
resolveram tentar uma nova façanha: construir os dinossauros digitalmente, totalmente em 3D. E enquanto eles incluíam o motion blur nos dinossauros animados literalmente na mão por stop motion, eles tinham um projeto paralelo que nem o próprio chefe deles acreditava, chegando inclusive até a proibir que eles fizessem esse dinossauro em 3D. Mas para nossa sorte, eles persistiram e após 5 meses eles conseguiram animar um esqueleto do T-Rex. Só que eles precisavam mostrar isso para a produção do filme, já que nem o próprio chefe do projeto estava acreditando nisso tudo. Então eles deram um jeitinho de mostrar essa animação feita em 3D para uma das produtoras do filme quando ela foi visitar a Light and Magic. E ela adorou o resultado e foi logo mostrar para o Steven Spielberg. E o Spielberg, por sua vez, ficou maluco quando viu e disse que queria aquilo no filme. Custasse o que custasse, ele queria. E com isso, esse foi o fim de Jurassic Park em stop motion. E depois que foi aprovado, o Steven Spielberg aceitou tudo, demorou mais 6 meses para que o T-Rex, agora com carne, pele, tudo bonitinho, ficasse pronto e tivesse um ciclo de caminhada simples, né? O movimento dele caminhando, a marcha dele. Mas claro que a empresa responsável pelo stop motion não ficou de fora. E como aqueles movimentos orgânicos ainda eram muito novos para o pessoal da Light and Magic, uma equipe de animadores que estava trabalhando no stop motion auxiliou a empresa, a Light and Magic, nesses movimentos dos animais com a técnica de rotoscopia, que é quando os atores são filmados em um salão, em um teatro, e logo depois esses movimentos são copiados para animação. E essa técnica é tão antiga que ela já era utilizada pelo Walt Disney em A Branca de Neve. E vendo essa trajetória, a gente pode ver o quanto Jurassic Park mudou a indústria do cinema para a forma como nós conhecemos hoje. Com esses novos recursos, grandes filmes puderam ser feitos logo em seguida, como por exemplo Matrix e Toy Story, além de tantos outros que, claro, tiveram uma grande influência de Jurassic Park. Jurassic Park contribuiu também para a qualidade nos sons e nos efeitos sonoros adicionados a um filme. Isso porque, a partir desse filme, as produtoras, as produções dos filmes, passaram a ter mais cuidado com os efeitos sonoros. Até porque tudo isso ia trazer um peso maior para o filme, uma qualidade melhor, uma imersão de quem estivesse assistindo. Então, assim, só tinha a ganhar, e tudo isso começou com esse filme também. Então não vai me dizer que você não lembra do barulho das pegadas do T-Rex, que combinavam perfeitamente com o copo vibrando na tela. Ah, outra coisa interessante é sobre o som que esses dinossauros emitiam, que esses bichos faziam. É óbvio que ninguém estava vivo, né, gente, na época que os dinossauros estavam por aqui. Então, como saber quais sons eles faziam? Eles poderiam fazer absolutamente qualquer som. E para criar esses sons, o Spielberg contou com a ajuda de paleontólogos que, através de estudos das cavidades cranianas dos fósseis, eles puderam dizer mais ou menos como seria o som que aqueles animais faziam. E foi a partir daí que o Spielberg criou esses sons digitalmente, misturando inclusive sons de outros animais, como baleias e crocodilos, para tudo ficar o mais natural possível. O filme também foi novidade para quem estava atuando. Isso porque os atores não tiveram contato quase nenhum com os dinossauros. Isso porque a maioria, como eu disse, foi feita digitalmente e outra parte em espuma de látex. Por exemplo, na ilha mesmo onde o filme foi gravado, lá no Havaí, os atores só tiveram contato com o Triceratops, que estava adoentado lá, meio deitado no chão. O resto foi tudo feito em computação gráfica nos momentos em que os atores interagiam com os dinossauros lá na ilha. E as outras sequências foram gravadas no estúdio da Universal. Ah, e uma curiosidade é que, para dar a impressão que esse Triceratops estava respirando e piscando os olhos, estava vivo, tá, enfim, a produção cavou um buraco bem fundo por baixo desse boneco, né, desse personagem, para que os marionetistas pudessem dar movimento àquele animal. Ficou bem interessante e eu tenho certeza que você não sabia dessa. A reação dos atores foi tão natural ao ver aquele bicho lá deitado no chão, que ela acabou indo pro filme daquele jeito que ela foi filmada. Jurassic Park foi um sucesso de bilheterias, foi a primeira vez que uma produtora investiu mais em marketing e publicidade do que na própria produção do filme, e o legado disso tudo a gente pode ver até hoje. Jurassic Park não tem um grande ator ou uma grande atriz como o herói ou vilão do filme,
Os dinossauros são as grandes estrelas desse longa. Com isso, Jurassic Park pôde mostrar que é possível fazer um bom filme, com um bom roteiro e com um visual impecável para atrair todo mundo para os cinemas. E apesar de muita coisa ter sido feita pela primeira vez em Jurassic Park e começado com esse filme, o longa envelheceu muito bem, e ainda hoje o filme coleciona fãs pelo mundo todo. Jurassic Park também abriu portas para uma franquia muito boa, que acabou não ficando tão boa assim nos últimos anos, principalmente com Jurassic World, mas ainda assim são filmes memoráveis, divertidos e cheios de aventura, e que, claro, vale super a pena você assistir. E para gravar esse vídeo, eu assisti o making of de Jurassic Park, claro, li alguns artigos sobre esse assunto e vi também alguns documentários, mas muita coisa boa eu consegui lendo esse livro aqui, o Guia Geek de Cinema, do Ryan Lamb. E se você, assim como eu, quiser ler esse livro, é só clicar no link que está na descrição e eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, meus amigos e minhas amigas, esse foi o nosso primeiro Comentando os Clássicos. E se você gostou, claro, não esqueça de deixar o like aqui embaixo. E aproveita também para deixar aqui nos comentários qual filme você quer ver por aqui nesse quadro. E antes de terminar, eu deixo como indicação aqui do lado uma playlist com dicas de filmes e séries para você maratonar. Por hoje é só, meus amigos e minhas amigas, até o nosso próximo vídeo. Fui!